Os que mudaram a história. A Revolução Russa. Em 1917, a Rússia era um país enorme, maior que a China, a Índia e os Estados Unidos, juntos. Dois homens competiriam pelo controlo deste colosso. Ambos tinham crescido na mesma cidade, Simbirsk, nas margens do rio Volga, e ambos tinham uma vivência infantil semelhante. O pai de Alexander Kerensky era professor primário na cidade. O pai de Lenin era um inspetor escolar da região de Simbirsk. Lenin chamava-se Vladimir. Os Ulyanov eram uma família abastada da classe média. O seu pai, Ilya, era um apaixonado pela educação e tinha fundado centenas de escolas na sua região. A sua fama popular e liberal em breve colidiu com a Igreja Ortodoxa Russa. Os russos eram profundamente religiosos. A Igreja tinha enorme poder e opunha-se ferozmente a toda e qualquer mudança. Na Rússia, a servidão tinha sido abolida recentemente, mas continuava a ser um país dominado pela agricultura. 80% da população vivia na extrema pobreza, eternamente endividada aos terratenentes. A indústria expandia-se rapidamente, afastando a maioria das pessoas dos campos. Mas os baixos salários e extensos horários laborais tornavam a vida nas fábricas tão dura como a dos campos. O czar governava o seu império como os reis medievais haviam reinado a Europa, promulgando leis a partir do seu isolamento, sem nunca verificar as suas consequências. O irmão mais velho de Lenin, Alexander, era estudante na Universidade de São Petersburgo. No último ano do curso, foi preso por levar uma bomba escondida num livro de química. Alexander foi enforcado por tentativa de assassinato do czar. O registro criminal do irmão fez com que a família de Lenin fosse condenada ao isolamento. A execução de Alexander tinha marcado profundamente o jovem Lenin. Houve uma pessoa que continuou a apoiar esta família. Foi Fyodor, o pai de Alexander Kerensky. Num ato de coragem, redigiu uma carta para recomendar Lenin à universidade para estudar direito. Sendo o irmão de um mártir revolucionário, Lenin envolveu-se logo na política estudantil. Em breve seria expulso da universidade com ordens para não sair da alçada do seu avô. Foi aqui que Lenin leu Karl Marx pela primeira vez. A sua motivação principal era o ódio. A doutrina de Marx, de uma luta de classes implacável e com o objetivo final de destruição do inimigo, convergiu com o seu estado emocional. Ele odiava não só o czar e a atuação sem lei e arbitrária da polícia, como também os opositores dele, os liberais e a burguesia. Passou 4 anos no exílio. Por fim, as autoridades lhe que exercesse a advocacia. Mudou-se então para São Petersburgo, aparentemente para exercer a sua profissão. Mas, de facto, iria estabelecer contactos com outros revolucionários. Em 1897 foi preso por incitar à greve e exilado para a Sibéria. Entretanto, o novo czar tomava o poder. Mas Nicolau II não era um reformador. Era imperador de todas as Rússias, grão-duque da Lituânia e da Finlândia, czar da Polónia e da Sibéria e muito mais. Lenin demorou 2 meses a chegar ao seu exílio na Sibéria. A vida ali era agradável. Apoiado pela família, ele gostava de caçar e dar longos passeios pelas vastas florestas da Sibéria.
Lenin pôde dedicar muito do seu tempo a corresponder-se com a inteligência comunista europeia. Era um escritor muito prolífico. Foi durante o exílio que formulou o seu conceito de revolucionário profissional. Pessoas que se dedicavam a derrubar os governos capitalistas de toda a Europa. Sarcástico e prematuramente calvo, Lenin era ainda assim uma figura carismática, um doente do trabalho, lançando incansavelmente panfletos revolucionários. Os trabalhadores russos conduzirão o proletariado ao triunfo da Revolução Comunista pela via direta da luta política. Lenin não escrevia apenas sobre os trabalhadores fabris. Para ele, também na agricultura se trabalhava nas mesmas condições capitalistas. Os pobres sem terra eram explorados pelos camponeses ricos e pelos senhores das terras. Todos eles eram seus inimigos de classe. Quando as autoridades czaristas deram pela ameaça, Lenin foi forçado a sair da Rússia e passaria quase metade da sua vida de adulto no estrangeiro. Na Suíça, em Paris, em Bruxelas e em Londres. Era ele o mentor do movimento que veio a chamar-se bolchevismo. Os bolcheviques eram revolucionários muito dedicados, cujo objetivo era derrubar o czar. O jornal dele, denominado Iskra, Faísca, tornou-se no evangelho clandestino do socialismo russo. A revolução é um trabalho duro. Não é possível fazê-lo de luvas brancas ou com as mãos limpas. Deem-nos uma organização de revolucionários e tomaremos a Rússia. As autoridades czaristas favoreciam inconscientemente o movimento bolchevique. A sua brutalidade perante o mais pequeno delito criava novos revolucionários. O czar Nicolau II, isolado do seu mundo, estava na ignorância total do que se passava no seu país. A ostentação de riqueza da corte contrastava com a pobreza da maioria dos russos. Rodeado por uma igreja ortodoxa conservadora e casado com uma mulher impopular e intrometida que mal sabia falar russo, Nicolau era um soberano fraco que encheu a corte de familiares cuja principal preocupação era proteger o seu estilo de vida privilegiado. A ingênua crença de Nicolau no destino imperial da Rússia levou a anexar a Manchúria para assegurar deste modo os portos e mercados do Oriente. Os interesses do Japão ficaram ameaçados e em 1904 estalou a guerra. As forças russas, enviadas para muito longe e mal equipadas, foram devastadas. Foi então que surgiram as primeiras brechas no regime czarista. Era inevitável uma reforma. Nicolau viu-se forçado a criar uma forma de parlamento consultivo com representantes de todo o país, que foi denominado Duma. Entre as poucas vozes independentes da Duma encontrava-se Alexander Kerensky. Como Lenin, também Kerensky estudara direito, e como Lenin, também ele se tornara um socialista apaixonado. Apesar de ser um membro eleito do Parlamento do Czar e um democrata convicto, Kerensky continuava a viajar pelo país, encontrando-se com revolucionários e planeando a queda do Czar. Я считаю, наша главная задача. Мы должны избавиться от коррумпированного царского режима. Вот эти трусы и клоуны, они должны быть выметены из нашей страны. Em breve se consideraria o salvador da Rússia. Kerensky e Lenin tinham filosofias muito diferentes. Kerensky queria que os pobres se tornassem ricos trabalhando na nova Rússia, ao passo que Lenin queria que os ricos ficassem pobres pela redistribuição da sua riqueza. Nem Lenin nem Kerensky tiveram grande influência sobre a política russa até a Primeira Grande Guerra ter transformado a face da Europa. Durante os 4 anos de guerra,
foi enviado para os campos de batalha o número inacreditável de 15 milhões de russos. O exército imperial russo era de longe o maior do mundo. Foram para a guerra com grandes esperanças e inicialmente contaram vitórias devido à superioridade de efetivos.